Então, uma pessoa que não tem muita realização espiritual, uma pessoa que tem uma vida espiritual, vamos dizer, intelectualizada demais. Pode ser irônico que eu falo isso, porque eu gosto de coisas intelectuais, mas no sentido que, claro, que queremos ser inteligentes, queremos ser filosóficos, queremos, assim, ser racionais. Krishna chama o processo de Bhakti Yoga várias vezes no Bhagavad Gita, Buddhi Yoga, o yoga de raciocínio espiritual, yoga de inteligência espiritual. Mas sem realização, sem verdadeiro progresso espiritual, é difícil renunciar a uma vida concreta, uma vida tangível, para uma vida meramente assim filosófica, ou uma vida de ideias. Então, é por isso que, como a Lila perguntou no início, que misturamos, em um sentido, se queremos ser positivos e dizer que o copo está meio cheio, né? E não meio vazio. Se queremos ser positivos aqui, podemos dizer que partimos assim, começamos com uma vida mais ou menos 100% material, vida de identificação com o corpo. E as boas notícias são que estamos jogando um pouco de espiritualidade numa vida material. Então, a mistura é favorável no sentido que estamos misturando a espiritualidade junto com assim, a materialidade da nossa vida anterior. Mas o que precisamos para superar esse estágio, esse estado, digamos, ainda imaturo de consciência de Krishna, o que precisamos é realização de ver. Em Bhagavad Gita, como eu explico no livro que publiquei, agora eu vou fazer um infomercial, né? Explicar meu livro. Agora vamos vender atacadão, como diz no Brasil. Mas, assim, eu explico no livro que Krishna, muitas vezes, no Bhagavad Gita, Krishna fala de conhecimento como um ato de ver, que você vê a verdade. Então, conhecimento, jnana e darshanam, quer dizer, visão de ver, muitas vezes são assim sinônimos em Bhagavad Gita. Então, temos que ver a consciência de Krishna. Temos que ter experiências extáticas. E nós temos o poder de ter uma vida estática. Ninguém mais pode criar êxtase em nós. Você fala da misericórdia do Guru, mas a misericórdia do Guru é simplesmente de mostrar o caminho. É você que tem que trilhar o caminho. E assim mesmo, por exemplo, você pergunta uma pessoa como é que eu chego em tal lugar. E aí se a pessoa, o cidadão, explica, mas é você que tem que ir. Você tem que ir lá. E então, como podemos ter essa experiência estática? Como podemos realmente viver na plataforma espiritual? Não somente assim, às vezes, estou tendo um bom dia, ou cantei bem minha japa hoje, primeira vez em 2 anos, mas como podemos realmente ter uma vida cheia de realização, de alegria espiritual, tanto que os prazeres materiais pareçam não desejáveis. Assim como tem uma palavra em inglês, não sei como dizer em português, sim, de superar. Em português, por exemplo, você tem a palavra crescer, e também a palavra crescer vem do sânscrito, vocês sabiam? Porque em sânscrito, a raiz verbal, kri, significa fazer, como karya,
dever, o que você deve fazer, o kara, e kriti, krita, e todas essas palavras, karote, são da raiz kri, que significa fazer. Então, dessa raiz kri, você tem crescer e também criação, tudo isso é do sânscrito, mas em inglês, crescer, grow, to grow, e tem outra palavra, outgrow, que significa superar, quer dizer, você cresce até deixar outra coisa atrás. Por exemplo, você supera nesse sentido seus brinquedos. Uma criança quer brinquedos, não é? As crianças podem, né, fazer testemunho aqui. Mas as crianças querem brincar, mas com certa idade você simplesmente não quer mais. Você está interessado em outras coisas. Não é um processo, não é que os pais estão tirando das mãos das crianças os brinquedos e a criança chorando e traumatizada. Não. É um processo natural. Se os pais são bons pais, se eles dão amor, alimentos, proteção, educação para os filhos naturalmente crescem. Então, assim mesmo, se você continua crescendo espiritualmente, chega o dia em que você não está querendo brinquedos materiais. Você está vendo que minha vida espiritual, a vida da alma, é minha verdadeira vida. Não quero outra coisa. E isso está nas suas mãos. Como a Lila apresentou esse tópico de Bhakti misturado, que Krishna está presente no seu nome. Sabe uma coisa que eu sempre achava interessante? Que quando o Prabhupada nos deu assim, o voto de iniciação, e somos devotos, a palavra devoto significa quem vive de voto, sob um voto. Então, na hora de prometer, de fazer seu voto, você se torna literalmente um devoto. Então, é muito interessante, porque, como sabemos, em Bhakti Yoga, tem vários processos que são importantes, como, por exemplo, ler as escrituras, os livros que temos, fazer kirtan, pregar, assistir nas aulas, fazer serviço prático. Mas é interessante que no voto de iniciação, o Prabhupada só pediu uma coisa, de cantar japa. E no passado tinha gurus que adicionavam outras coisas, que eu prometo cantar 10 voltas e ler os livros de Prabhupada 1 hora por dia, ou sei lá, não tomar Guaraná em pó. Mas, estou brincando. Mas, na realidade, Prabhupada pediu para não fazer 4 coisas. Para não fazer 4 coisas e para fazer só uma coisa, prometer fazer. E por que japa? Porque minha análise é que com as outras atividades tem incentivos, digamos, até mundanos. Por exemplo, Krishna está presente no seu nome, mas todo mundo, e no Brasil, claro que todo mundo gosta de se juntar com os amigos, dançar, né? Dançar, cantar e fazer a festa. Então, Kirtan é como assim mesmo. Então, todos temos visto que um Kirtan assim, muito quente, muito forte, que às vezes os devotos estão tão assim absortos em dançar em forma exótica e quase, não sei, machista às vezes. Assim, dançar e cantar, que é um prazer estar com os amigos, colegas, dançar, cantar, que mesmo que você não esteja intensamente pensando em Krishna, você gosta. É divertido, é uma festa. Isso para não falar de comer, prasadam. Até o pior ateu gosta de prasadam.
Então, mas cantar japa não tem recompensa humana, digamos. Quando você canta japa, se você não está realmente consciente de Krishna, você vai ficar, como você disse, aborrecido, pode parecer demoníaco falar, mas japa é muitas vezes a primeira coisa a assumir na vida espiritual de um devoto. Tem devotos que continuam fazendo kirtan, claro que comem. Ou, às vezes, podem assistir uma aula se chegam sua missão, algo assim. Mas, muitas vezes, a primeira coisa a assumir é japa mesmo. E por quê? Porque o gosto, o sabor superior, como diz em português, higher taste, e esse gosto superior de japa exige verdadeira consciência de Krishna. Não tem música, não tem dança, não tem comida, não tem amigos, não tem nada. Só tem Krishna. Só tem Krishna. Então eu vejo que japa é, nesse sentido, a nossa atividade mais íntima. É só você em Krishna e Krishna. Isso é íntimo. Por exemplo, íntimo normalmente significa, por exemplo, duas pessoas que estão assim sozinhas. Só nós, só as duas pessoas. Ninguém mais está lá. Eu quero falar com você, não quero que ninguém mais ouça. Então, íntimo assim mesmo. Duas pessoas que estão falando só entre elas. Isso é japa. Japa é nosso tempo de qualidade com Krishna. São nossos momentos mais íntimos com Krishna. E por isso, quem não está apegado a Krishna, quem não está interessado em passar tempo só com Krishna, ninguém mais, logo vai parar de cantar japa. Então, eu acho que nesse sentido, que claro que Prabhupada disse que tem 9 processos de serviço devocional, e uma pessoa pode se especializar em um ou outro, de ouvir, de cantar, de lembrar, de servir, etc. Mas japa, eu acho que o segredo de avançar na consciência de Krishna. Porque você tem que lembrar que Krishna está presente com você. Se só por boas maneiras, nós temos que prestar atenção. Porque Krishna está presente pessoalmente com nós. E se nós podemos cantar japa com sinceridade, com fé que Krishna está presente, chorando para Krishna, mesmo que se você não tem gosto, você não sente gosto, há mais motivo para chorar a Krishna. Me ajude, que estou perdido, que não tenho assim gosto superior. Então, se você está cantando japa e não sente um gosto, não é o momento de se levantar e ir embora para fazer outra coisa. É o momento de chorar para Krishna, gritar para Krishna, ajuda, socorro. Então, se você entende bem que só apego ao santo nome de Krishna pode nos salvar, se você não tem esse gosto, que é bastante comum, é muito comum isso. Então, se você está tentando cantar e não sente esse apego, temos que, assim, chorar a Krishna, pedir socorro. Porque quando você desenvolve apego a Krishna na forma do seu santo nome, assim, digamos, como dizer, em inglês se chama as regálias de tambores, kirtan, música, que claro que é nosso processo, mas em japa, nada, só você e Krishna. Então, se você pode se apegar ao santo nome sem outros incentivos, você realmente vai avançar, vai limpar seu coração, vai saborear o êxtase
da alma. E Chaitanya Mahaprabhu disse que tem um verso, entre tantos versos, que devemos se escrever, botar dentro de um medalhão e se pendurar assim e levar sempre conosco, que é o verso Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama. Harer significa em sânscrito Jihari, o nome de Hari, o nome de Hari, o nome de Hari. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam, que significa literalmente única e exclusivamente. Única e exclusivamente, se diz em português, né? Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kalau. Kalau significa na era de Kali. Nastyeva, Nastyeva significa na asti, não há. Nasti, na asti Eva. Eva significa mais ou menos de jeito nenhum. Não há de jeito nenhum, não há de jeito nenhum, não há de jeito nenhum. Gatir. Gati significa movimento, progresso. Anyatha, de outra maneira.